Obsessor, primeiramente a gente tem que ter respeito a todos os espíritos, seja eles obsessores ou não. Porque o obsessor, muita gente demoniza, né? Fala, é o demônio e tal. Mas assim, gente, os espíritos, assim como Deus ele é perfeito, né? Onipotente, onipresente, ele é muito inteligente. Então ele é a inteligência suprema. Então, ele, se ele é a inteligência suprema, ele vai entender que todo aquele que errar, ele tem que ter o perdão para ser absolvido. E Deus, ele dá o livre-arbítrio a todos. Então, se aquele espírito ele é obsessor, é porque ele praticou uma atrocidade, fez algo que não foi bom para ele. Então, ele vai deixar de levar esse nome de obsessor a partir do momento em que ele evoluir. A partir do momento em que ele entender de fato que ele errou e que ele não vai repetir mais aquele erro e não vai voltar naquela sincronia de repetição. Então, quando Deus ele dá essa oportunidade desse espírito dele poder fazer, por exemplo, uma cobrança, é porque, na verdade, para vocês entenderem o que é um obsessor, o que é um espírito obsediado, segundo o espiritismo, é um espírito que praticou uma atrocidade e que ele não evoluiu e não seguiu o que deveria seguir, praticou alguma atrocidade. E ele precisa reajustar com ele mesmo e reajustar com aqueles com quem ele praticou a atrocidade, o débito. Então, a partir do momento em que aquele espírito ele entra em contato, porque como está repetindo o ciclo, ele vai entrar em contato com aquele com quem ele praticou aquela atrocidade. Então, quando se tem esse encontro, precisa ambos estarem reajustados, né? Se um não reajustar, não pagar. Um exemplo, vou dar um exemplo para poder ficar mais simplificado. Por exemplo, eu devo ela. Se eu não pagar ela, de alguma forma, eu vou ficar em débito com ela. Eu preciso pagar ela. Então, se em um momento ela vier em carne e eu em espírito, eu vou atrás dela para cobrar de fato o que ela me deve. Então, isso, para nós aqui na Terra, é nomeado como obsessor. Mas todo mundo, como eu expliquei, como Deus é perfeito e é amor, ele quer que todo mundo esteja junto com ele, que todo mundo evolua, entendeu? Que todo mundo esteja em perfeito estado de amor, de paz, de espírito. Então, o que acontece? Esse espírito, ele precisa caminhar para Deus. E quando ele paga aquilo que ele deve e recebe aquilo que é dele, então ele se acalma. Aí ele evolui. Não sei se eu consegui explicar, responder só. Pacheco, eu gostaria de complementar. É um assunto bastante interessante, né? Porque a obsessão, ela se dá de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Então, nessas três dimensões, né? Muitas vezes, quando um ente querido nosso desencarna e nós não aceitamos, a gente fica sempre reclamando, né, e sempre chamando por ele, nós estamos sendo obsessor dele, né? Assim como, muitas vezes, a pessoa que desencarnou, né, ele não estava querendo ir embora. Ele acha que ele foi injustiçado, que não era a hora dele, que ele quer continuar naquele meio social que ele vivia, né? Então, ele está sendo obsessor também, né? E também tem o obsessor entre desencarnado. É isso que a professora doutora acabou de falar aqui sobre as energias, né? Então, toda vez que a gente emana energia deletéria para alguém, nós estamos sendo obsessor daquela pessoa ou daquele espírito, né? Assim como o espírito desencarnado, ele pode encaminhar, né, uma energia deletéria para nós. E como livrar disso? Que é o mais importante, o mais interessante, né? É através da oração, das boas práticas, do trabalho incessante a serviço do bem. Então, é a partir daí que a gente... Que muda a energia dele. Para você ter uma ideia, Jesus tinha obsessor. Mas só que o obsessor não conseguia fazer nada contra ele porque, dada a energia dele. Divaldo Franco, hoje em vida, a maior liderança espírita nossa,
teve um obsessor que acompanhou ele por 40 anos. Por 40 anos. Até que um dia ele acolheu a mãe desse obsessor, enquanto um bebê abandonado na porta da Mansão do Caminho, lá no Salvador. E a partir desse momento, o obsessor deixou ele. Acalmou, né? Acalmou. Posso complementar? Pode, claro. Aqui vocês estão falando de várias vidas e dimensões, né? Mas se nós formos trazer para essa vida única, essa dimensão aqui,